Oi, pessoal. Hoje eu queria falar com vocês a respeito da cirurgia endoscópica de coluna nos modelos porcinos. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, esse é um trabalho que nós publicamos no final do ano passado, né, e que a gente usa o modelo porcino para fazer o treinamento, né, de cirurgiões, né, na técnica de endoscopia. Foi uma série, né, de 2 trabalhos e hoje especificamente vou falar dessas particularidades do acesso interlaminar no porco. Tá? Então, a cirurgia, né, o acesso interlaminar, ele é particularmente difícil, né? E a cirurgia ela pode parecer mais complexa e diferente do acesso tradicional aberto. A perda da imagem 3D, perda do tato, a grande dependência dos instrumentos cirúrgicos causam estranheza no início. E a cooperação olho-mão, né, que o cirurgião deve ter com os instrumentos endoscópicos, né, e olhando ao mesmo tempo ali o monitor, isso dificulta a identificação das estruturas anatômicas, né? E além disso, né, a técnica interlaminar ela apresenta uma curva de aprendizado acentuada. Então, o que eu queria assim salientar, né, que o treinamento no modelo porcino, né, é óbvio, né, é um modelo, é um porco, então a anatomia ela é diferente da anatomia humana. Mas no início da aprendizagem, né, das técnicas endoscópicas, a atenção e energia elas devem ser focadas em ganhar habilidades cirúrgicas básicas, né, particularmente o manuseio bimanual do endoscópio e dos instrumentos, simultaneamente a assistir o procedimento no monitor. Então, a apreensão, né, do cirurgião que está começando em coordenar as mãos e os olhos, tentar introduzir os instrumentos da forma correta, orientar o endoscópio, tudo isso impossibilita que ele faça o aprendizado simultâneo da anatomia, né, que requer concentração. E quando a gente compara, né, o modelo porcino com outros modelos sintéticos, a vivência, né, a percepção dos tecidos, né, ela é muito semelhante ao cadáver humano e, consequentemente, a uma cirurgia. E essas diferenças anatômicas, elas não são tão importantes nesse começo como a gente está vendo. E mesmo no cirurgião que tem um conhecimento, né, maior, né, das técnicas endoscópicas, né, o fato da cirurgia da coluna do porco ser mais delicada do que a coluna do humano, né, podendo até, inclusive, fazer a cirurgia em porcos pequenos, né, de 30, 40 quilos, isso exige uma destreza maior, né, do cirurgião para dissecção, para preservação das estruturas neurais, né, e isso pode levar a uma maior aderência, né, do cirurgião ao método e, consequentemente, levar o praticante a atingir habilidades mais eficientes e resultados cirurgicamente mais aceitáveis. Então, no modelo porcino, a gente tem duas regiões em que a gente pode treinar o acesso interlaminar. Uma delas é a coluna, né, do porco, né, e aqui, como a gente pode ver, né, no primeiro slide, né, a gente posiciona, a gente com algum instrumento, o ponto de entrada, né, na pele. Então, a janela interlaminar, né, esse é um dado importante, a janela interlaminar no porco, né, na coluna lombar do porco, ela é muito pequena quando comparada com a coluna lombar do humano. Tá? Isso porque a coluna lombar do porco ela se movimenta menos do que do humano, né? Então, ela é uma coluna mais fechada, né? O ligamento amarelo ele é mais fino, né, e a janela interlaminar menor. Então, a gente posiciona os instrumentos para iniciar na margem inferior da lâmina superior. Tá? Então, inicialmente tem um fio de Kirchner, né, nesse ponto, a gente introduz o dilatador, em seguida introduz a cânula de trabalho, e depois na imagem, na quarta imagem, aí, a figura D, a gente pode ver já após a inserção dos instrumentos dentro do canal vertebral, né, após a laminectomia aí,
um dissector dentro do espaço intervertebral. Essa já é a visão endoscópica, né? Então, no slide anterior a gente viu o início da cirurgia com a radioscopia, e agora na figura A gente vê a seta, ela mostra a janela interlaminar. O asterisco mostra a janela superior e a circunferência ali, a lâmina inferior. O asterisco, lâmina superior, e o círculo, a lâmina inferior. Então, à direita nós temos cranial e à esquerda caudal. Então, vocês podem ver que a janela interlaminar é bem pequena. Então, para fazer o acesso ao canal vertebral, é necessário uma laminectomia. Tá? Então, após a laminectomia, a gente começa a ver já o canal vertebral na figura D, né? A estrela mostra ligamento amarelo e o triângulo mostra já o saco dural. A seta mostra o espaço peridural, né? E provavelmente aí já ou o corpo vertebral ou o disco intervertebral. Então, como eu disse, o ligamento amarelo é muito fino, né? Muito delicado, e muito dele já sai junto com a laminectomia. Na figura C a gente consegue ver um pouco mais do ligamento amarelo aí na estrela, né? O quadrado mostra a raiz emergente e o triângulo o saco dural com a raiz descendente. E na figura D a mesma imagem, mas num diferente ângulo de visão, né? É possível ver com bastante detalhe aí a axila da raiz emergente. Então, com essa visão é possível, né? Como vocês podem ver, fazer toda a dissecção que se faz no cadáver humano ou mesmo na cirurgia real. É possível inserir a cânula de trabalho para treinar a manobra de rotação da cânula e o acesso ao disco intervertebral, assim como na cirurgia real. A outra possibilidade que nós temos no modelo porcino é o treino, né, na coluna cervical do porco. Porque na coluna cervical a janela interlaminar é maior, né? Então o porco ele movimenta muito o pescoço. Então é natural, né, de se esperar essa janela interlaminar maior, muito maior do que na coluna cervical do humano, e chega a mimetizar a janela interlaminar que nós vemos no espaço, no segmento L5-S1 no humano. Então, na figura A, nós vemos aí um círculo tracejado aí em vermelho, né, mostrando a janela interlaminar nesse segmento, né, e do lado, provavelmente do lado direito aí, e do lado esquerdo o Kelly, né, apontando aí o centro da janela interlaminar, onde vai ser feito o acesso. Na figura B, a gente já vê aí a imagem em antero-posterior com o dilatador, e na figura C, a imagem em perfil, também com o dilatador direcionado para o espaço intervertebral, né, encostando na janela interlaminar. Agora a gente vai passar para a vista endoscópica, e a gente vê, então, na figura A estrela mostra o ligamento amarelo, né? Na figura B, o ligamento amarelo já parcialmente seccionado. Na figura C, a gente já consegue ver com uma secção maior do ligamento amarelo a gordura epidural. E na figura D, a gente começa já a ver as estruturas neurais, tá? Aqui, o que difere, né, do acesso não humano? Que, por se tratar de uma coluna cervical, a raiz emergente, representada aí pelo quadrado, ela sai, né, perpendicular ao saco dural, representado aí pelo triângulo, né? Diferente, como a gente viu nos slides anteriores, da coluna lombar, em que a gente vê a raiz emergente, né, num sentido látero-caudal, né, no direcionamento látero-caudal, né, que é mais próximo aí, é o que a gente espera na coluna lombar do humano. Então, na coluna cervical, também no homem, né, a raiz ela tem essa direção aí mais perpendicular ao saco dural. Então, é muito difícil de treinar aqui a manobra de inserção da cânula de trabalho e rotação. O que assemelha muito, né, o ligamento amarelo, a secção do ligamento amarelo. Essa parte pode ser treinada de forma bem semelhante, e depois, com a exposição das estruturas neurais, é interessante treinar
Aqui a dissecção da axila e do ombro, né? Aqui da axila na figura E e do ombro na figura F, da raiz emergente. Então, essa dissecção, manipulação é realizada na cirurgia endoscópica cervical no humano, tá? Então, aqui já é um treino interessante, bem, como eu diria, desafiador aí para o cirurgião manipular essas estruturas, encontrar o espaço discal para utilizado nas cirurgias das hérnias de discos cervicais em humano. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenham aproveitado e até mais.